Antes de entrar no assunto específico, acho que vale a pena nós darmos uma olhada no que está acontecendo no mercado hoje. Nós temos Sem um dúvida. início de ano bastante tumultuado aí no mercado internacional. O Brasil até está passando meio incólume aí, é uma verdadeira carnificina que a gente está vendo nos principais índices. Eu vou colocar aqui para você dar uma olhada, né? Fica mais fácil quando a gente tem Uhum. essa visão, né, do que está acontecendo aí nos gráficos. Então aí está na tela o Triple Q, que é o proxy para Nasdaq, o índice que é mais ligado às empresas de tecnologia, e a gente observa uma queda Sangria, intensa né? nos últimos dias, e hoje, inclusive, uma queda aí de 2,5% já, o mercado perdendo um suporte bem importante nos 352 pontos, né, alguns fundos anteriores, e testando agora o que era um patamar de topo histórico algum tempo atrás, por volta de 336, 342, que é o patamar que está sendo testado. O mercado, então, já apresenta uma sinalização de forte correção na esteira de uma mudança na política monetária, né? O grande trigger para essa correção foi um comunicado ainda no início do ano por parte do Fed, sugerindo aí um aumento do ritmo da alta de juros e um aumento do ritmo do fim, né, das recompras de títulos, que muita gente conhece por tapering. Então, o que Exato. aconteceu? Né? Depois eu até quero ouvir aqui a opinião do Matheus. Nós tivemos, ao longo da pandemia, a história, né, do mercado dos últimos 2 anos, especialmente no início da pandemia, uma solução identificada pelos governos seria: bom, vamos parar a economia, né, vamos fazer lockdowns, porque isso seria necessário para impedir, enfim, né, a proximidade das pessoas e a maior transmissão do vírus, pelo menos a tese era essa. E para fazer isso, nós temos, então, que cumprir nessa esse gap. Temos que fazer essa ponte entre a atividade que será encerrada e a necessidade de recursos, seja por parte de empresas, seja por parte de famílias. Então, de uma maneira geral, os governos produziram auxílios emergenciais que foram multitrilionários. Deixaram a intervenção lá de 2008 parecendo coisa pequena, né? E aí nós tivemos, a partir disso, duas coisas acontecendo. Primeiro, os mercados produziram uma alta forte, mercado de ações, né? Tudo que é tipo de ativo, seja bond, seja ações, whatever, né? Criptomoeda, com maior nível de recurso disponível. E a gente teve um buraco nas contas públicas. Posteriormente, isso está criando uma onda inflacionária. Essa onda inflacionária, num primeiro momento, foi tratada pelo Fed e outras autoridades monetárias como algo transitório, né? Essa palavra ficou famosa aí na boca do Jerome Powell, o chairman do Fed. Só que o transitório não pareceu tão transitório assim, porque essa inflação não só permanece, como está aumentando nos países envolvidos. E para aumentar ainda mais a pressão inflacionária, a gente teve uma série de problemas que persistem na cadeia de distribuição de produtos e serviços. Inclusive aqui nos Estados Unidos, por conta da última onda da pandemia, da Omicron, especialmente no norte do país, a gente está vendo desabastecimento em supermercados, algo inimaginável, né, para um país como os Estados Unidos. E agora, o Fed e outras autoridades monetárias pelo mundo revertem a sua política monetária para fazer frente a essa inflação. Inclusive, na quarta-feira, a gente vai ter mais um pronunciamento do Fed em relação a isso. E aí, a muleta que o mercado estava utilizando para fazer altas sistemáticas parece que foi retirada, que é a muleta do Fed, a muleta de uma política monetária extremamente expansionista. E a gente está vendo o reflexo aí nos gráficos. Pelo menos isso foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a história é um pouco diferente. Como é que é essa história no Brasil, Matheus? Posso só fazer um comentário ainda sobre os Estados Unidos? Claro. A gente, só para ter uma ideia da magnitude que foi esse auxílio, né? Primeiro, o banco, foram duas grandes
vertentes ali de auxílios que foram concedidos em relação ao coronavírus, né? Uma já era conhecida, semelhante ao que se fez em 2008, né, que o Fed começou a fazer uma automonetização da sua própria economia, né? Então o governo emitia títulos e o próprio Fed ia lá e recomprava esses títulos do Tesouro Nacional, né? Então o Banco Central emitia dinheiro, né, imprimia papel moeda e recomprava títulos do seu próprio governo para estimular a economia, e o governo ia distribuir esse dinheiro. Então, para ter uma ideia da magnitude que foi feita, né, antes da crise de 2008, o Fed tinha um balanço, né, tinha ativos financeiros na ordem de 890 bilhões de dólares. Depois da crise, esse balanço esse aumentou. Crise de 2008, né? Crise de 2008, exatamente. Isso aumentou para 2 trilhões de dólares, então já foi um aumento gigantesco. E esse aumento, o Fed continuou fazendo essa expansão monetária, aumentando, atingindo a casa de 4 trilhões e meio, ali lá por perto de 2015, final de 2014, início de 2015. Isso se manteve num platô. O Fed não começou a desinflar o seu balanço, né? E aí os mercados continuaram subindo de forma bastante acentuada, né? E aí, lá por volta do final de 2018, início de 2019, o Fed começou a recuar, então fazer o que a gente chama da venda dos seus ativos de fato, né, o tapering, como o Leandro trouxe no início da conversa, e reduziu os patamares de 4 trilhões e meio para patamares de 13.800, isso no início de 2019. Veio a crise e o Fed rapidamente ligou a maquininha de recompras e expandiu para perto de 7 trilhões de dólares o seu balanço. E continuou expandindo, chegando aos atuais 8,7 trilhões de dólares. É muito dinheiro que foi colocado na economia. Então, se a gente olha de 2008, antes de 2008, que a gente tinha 870 bilhões, agora a gente tem 8 trilhões de dólares a mais que o Fed colocou. Não 8 trilhões a mais, né, mas praticamente isso, que o Fed colocou na economia. É muito dinheiro, né? E é diferente da crise da crise passada de 2008, onde o Fed continuou expandindo, veio por um platô e depois, quando começou a venda dos ativos, esse processo da venda dos ativos ele vai se dar de forma bem mais rápida, né? Alguns analistas dizem que esse processo já vai iniciar na próxima reunião, não dessa semana, mas a de março, e alguns outros analistas dizem que isso vai começar ao longo deste ano, né? Então, independente de quem está certo, se vai ser em março, se vai ser depois, é muito provável que aconteça esse ano. Então, diferente do que ocorreu no passado, que a gente ficou anos com o balanço do FED parado, agora a gente vai começar essa desaceleração do balanço, essa venda dos ativos mais rápida. E por que isso? Justamente pelo fato da inflação, né? Porque essa expansão monetária que o FED está proporcionando, ela traz uma inflação muito grande, porque as pessoas se sentem, ou de fato, possuem mais recursos do que possuíam no passado. Então, quando a gente olha até para o personal income, né, que é basicamente a renda que as famílias possuem, em 2020, apesar do PIB ter caído, essa renda per capita aumentou, porque, de fato, houve uma expansão monetária muito grande e os próprios governos colocaram muito dinheiro na mão das famílias, imprimindo cheques, imprimindo papel moeda, ou dando cheque para as pessoas, como de fato ocorreu isso nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, via o Auxílio Brasil, ou enfim, auxílio emergencial, que depois foi o Auxílio Brasil. Então, isso de fato, as pessoas têm mais dinheiro, né? E as pessoas têm mais dinheiro num período onde elas ficaram em casa, porque elas não poderiam trabalhar. Então, não se produziu e se consumiu mais. Então, a gente teve um duplo problema de inflação, porque a gente teve uma queda na produção, que a gente chama de um choque de oferta, e por outro lado a gente teve um choque de demanda, porque as pessoas consumiram mais. Então a gente teve dois efeitos que tornaram a inflação maior. E aí isso tem se propagado, né, de forma bem acentuada, né, porque a oferta ainda não corrigiu, né, a gente ainda tem vários nichos da indústria ainda com bastante dificuldade de retomar a oferta dada a demanda que existe, né? A gente viu hoje, ou recentemente, enfim, eu acabei da notícia hoje, né, de que provavelmente esse vai ser um dos maiores sucessos do trimestre da Apple, dado a venda do novo iPhone. Eles não conseguem dar demanda, né? Não conseguem ofertar na mesma quantidade que a demanda está ocorrendo. Enfim, isso naturalmente acontece um processo inflacionário.